Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e na aula de hoje nós veremos a respeito do artigo definido. O artigo é a classe gramatical que, quando colocada antes do substantivo, indica se este substantivo é definido ou indefinido. Então, no português nós temos os artigos o para o substantivo masculino e a para o substantivo feminino, que indica que esse substantivo é definido. Então, se falarmos o homem, a mulher, os substantivos homem e mulher são definidos porque eles são precedidos por um artigo definido. E os artigos indefinidos no português é um para o masculino e uma para o feminino. Então, se dissermos um homem, uma mulher, esses substantivos são indefinidos. E temos as formas plurais, né? Os, as para os artigos definidos, uns, umas para os artigos indefinidos. Porém, no hebraico existe apenas o artigo definido. Não existe nenhuma palavra que indique o artigo indefinido no hebraico. Então, se um substantivo aparecer sozinho, ele geralmente será indefinido. Ele só será definido se ele tiver o artigo definido acompanhando ele. Porém, há algumas palavras que, por natureza, elas já são definidas, mesmo aparecendo sozinhas, como, por exemplo, a palavra Mitzrayim, que significa Egito, ou a palavra Israel, que significa Israel. Então, geralmente, nomes próprios no hebraico já são considerados definidos. Eles não precisam receber o artigo, porque nomes próprios são definidos por natureza no hebraico. Existem 5 regras a respeito do artigo no hebraico. 3 regras se aplicam à maioria dos casos e as últimas 2 apenas em alguns casos. Então, a regra principal é que o artigo definido é formado com um re, um patar e um daguete forte na primeira letra da raiz. Nós já vimos sobre a raiz na aula anterior, né? Então, essa é a forma básica do artigo. Então, temos aqui alguns exemplos, né? Temos aqui a palavra Laila, que significa uma noite, e Halaila, que significa a noite. Então, temos o re e o patar, que são prefixados ao substantivo, e temos ali um daguete forte no lamed. Por que esse daguete forte ele é inserido? Porque o patar ele é uma vogal curta. E nós vimos na aula a respeito das sílabas que vogais curtas aparecem em sílabas fechadas, geralmente. E uma sílaba fechada precisa terminar com consoante. Então, esse daguete forte ele é inserido no lamed para duplicar o lamed. Então, é como se tivesse 2 lameds nessa palavra. Então, temos um re, o patar e o lamed, fechando a sílaba, e um outro lamed começando a sílaba seguinte. Então, temos aí o halaila, à noite. Temos aqui então a palavra também Yom, um dia, e Hayom, que significa o dia. É um substantivo definido. Kol, que significa uma voz, e Hakol, que significa
a voz. Então essa é a regra principal. Re, patar, mais o daguecho duplicador na primeira letra da raiz. Só que haverá alguns problemas que nós veremos agora nas regras seguintes. Esses problemas têm a ver com as guturais. Como nós vimos a respeito das guturais, elas possuem 3 características, né? A primeira característica é que elas se recusam a ser duplicadas com o dagueche forte. E vimos que o dagueche forte ele forma o artigo definido. As outras características das guturais é que elas preferem a classe de vogal A e preferem o Sheva composto. Então, como a gente faz quando precisamos inserir um artigo definido em uma palavra que começa com uma gutural, já que ela se recusa a ser duplicada? Bom, se a palavra começar com uma gutural fraca, o Aleph, o Ai ou o Reish, lembrando que o Reish ele não é uma gutural, mas ele se comporta como uma gutural fraca. Então, para compensar essa ausência do dagueche, o Re, em vez de receber um patar, ele vai receber um kametz. Então temos aqui a palavra Adam, que significa um homem, né? Quando se refere ao substantivo homem, mas Adão também pode significar Adão, o nome próprio, né? Então quando for um nome próprio, Adam será definido já por natureza. Mas quando se refere ao substantivo homem, né? Ao substantivo genérico, Adam é um substantivo indefinido. Para colocar o artigo nessa palavra, então colocamos o re com o kametz. Então temos ha-adam. Assim o artigo fica numa sílaba aberta e o substantivo segue. Ha-adam. Temos aqui ir, que significa uma cidade. Ha-ir, que significa a cidade. Rosh, que significa uma cabeça, e Harosh, que significa a cabeça. Já quando a palavra começa com uma gutural forte, com um re ou um ret, então o re ele recebe o patar e não terá o dagueche na primeira letra da raiz, porque as guturais fortes, o re e o ret, são consideradas duplicadas por natureza. Então é como se naturalmente essas duas guturais já fossem duplicadas. Então por isso não é necessário o dagueche nessa palavra. Então temos aqui a palavra Heichal, que significa um templo, e Ha-Heichal, o templo. Temos a palavra Hevel, que significa um sopro, e Ha-Hevel, que significa o sopro. Rocher, que significa uma escuridão, ou escuridão, né? Pois há palavras que, mesmo sendo indefinidas, não há necessidade de receberem o artigo, né? Então nós não falamos uma escuridão, nós geralmente falamos escuridão, mesmo que isso seja um substantivo indefinido. Então temos Rocher, que significa escuridão, e Ha-Rocher, que significa a escuridão, substantivo definido.
Agora, as duas últimas regras acontecem em poucos casos. Então, quando o artigo definido for colocado em uma palavra que começa com um aien pontuado com cametes ou com um re pontuado com cametes e essa sílaba não for acentuada, então o artigo será pontuado com um segol. Quando ele vier antes de uma palavra que começar com um ret e um camet, seja acentuado ou não, ele também será pontuado com um segol. Então, recapitulando, palavras que começam com ain com cametes ou um re com cametes não acentuado, o artigo terá um segol. E se for um ret com cametes, quer seja acentuado, quer não, também será pontuado com um segol. Então temos aqui a palavra harim, que significa montanhas. Com o artigo definido fica Reharim, as montanhas. Depois temos a palavra assar, que significa poeira. Reassar significa a poeira. Hazak significa um homem forte. Rehazak significa o homem forte. E a última regra é se a palavra começar com um ain com cametes ou um re com cametes acentuado, se ele receber um acento, então o artigo definido será pontuado com cametes. Então temos aqui a palavra av, que significa nuvem, não confundir com av, que significa pai. O av, pai, é escrito com aleph e esse av, nuvem, é escrito com ain. Então, av, uma nuvem, e ha'av, a nuvem. A palavra av só tem uma sílaba, então logo essa sílaba ela é acentuada. Se só tem ela, então só ela é a sílaba tônica. Então o re receberá o cametes, ha'av. Então, a respeito do artigo definido no hebraico, é só isso. Guardem essas regras aí, procurem estudar e praticar. Exercitem colocando o artigo definido nos substantivos que nós já vimos nas aulas de vocabulário. E na próxima aula veremos a respeito da interrogação no hebraico. Então, nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus.